crianças e jovens, e até nós mesmos, professores, chegamos à escola muitas vezes nos perguntando que sentido tem aprender. E essa questão tem que estar sempre presente. Nós temos que colocar sempre a questão do sentido. Por que estamos aprendendo? Qual é a finalidade? Não é? Será que é só competir no mercado? Não é? Essa é uma questão que vai permanecer. O Rousseau dizia, olhem as crianças. Querem resposta para essas perguntas da educação, da aprendizagem? Olhem as crianças. Sintam as crianças. Essa é uma expressão que me chamou muita atenção no Emílio, do Rousseau. Olhando as crianças, vocês olhando as crianças hoje, o que vocês veem? As crianças são felizes, são curiosas, são observadoras, querem apalpar, querem conhecer, né? Têm um desejo imenso de aprender, mas desistem quando são obrigados a aprender aquilo que eles não têm desejo. Então, despertar o desejo, despertar o prazer de aprender é uma obrigação profissional, desse profissional do sentido, né, que somos nós, professores, professoras. Estou falando da escola dos meus sonhos, daquilo que eu vivi, daquilo que eu refleti. A escola dos meus sonhos. Eu estou com o olhar focado, a mente focada no chão da escola. Lá nas relações, nos corredores, no pátio, na sala de aula, essa vida, né, que é a escola, barulhenta. Não sou contra o barulho, não. Eu sou pelo silêncio, pela quietude, com virtude e conquista. Mas quando esse barulho significa vida, nós temos que valorizar e saber trabalhar com ele, dentro dessa vitalidade que é a escola. Uma escola autoritária, claro, é a escola muito silenciosa, né? Onde existe a cultura do silêncio, como dizia o Paulo Freire. Então, crianças silenciadas não aprendem. Não atendem à curiosidade, né? Não estudam, não se animam a pesquisar. E elas são cientistas, querem ser cientistas, elas têm vocação para ser cientistas. Mas perdem interesse quando a nota vira, o sucesso vira a única forma de avaliar o desempenho de uma aluna, de um aluno. Eu acho que a nota realmente pode trazer um grave problema para a criança, porque ela estimula uma certa visão da aprendizagem, que é apenas aquela aprendizagem definida, e ela muitas vezes ela acharia um campo de aprendizagem muito mais amplo se nós não focássemos aquilo que nos objetivos apenas de aprendizagem. Eu tive uma experiência incrível em Genebra, quando comecei a falar, passei 5 anos na Suíça, e perguntei a um professor meu, eu estou estudando La Vision du Monde de l'Éducation Permanente. Estou estudando como tema de tese a visão de mundo da educação permanente, as ideologias. O senhor teria alguma bibliografia para me indicar? E ele me falou o seguinte, não, eu estudei tudo sobre isso, mas não tenho nenhuma bibliografia para te indicar. Fiquei assim, achei arrogante a resposta. Depois eu entendi, falando com ele. Porque ele me obrigou a pesquisar. Aí fui na biblioteca e encontrei 5.000 documentos sobre o tema. Voltei com ele com um monte de textos. E aí ele me explicou, é isso que eu queria que você fizesse. Você pesquisa, faz a pesquisa, porque lá você vai encontrar coisas que você talvez esteja pensando que precise disso, mas não consegue entender agora. Agora, na leitura desses documentos que você pesquisou, que você tem aí o relatório, quem sabe lá você vai achar a pergunta que você quer fazer no seu doutorado. Então, se eu te desse já a orientação total, leia isso, aquilo e tal, você não chegaria àquela pergunta fundamental que você quer desenvolver. Então, veja como a relação com o aluno tem que ser assim. Não, o aluno pode fazer o caminho do professor.
O professor tem que orientar para abrir os horizontes e não fechá-los numa única direção. Por isso que a escola tem que ser um local de debate, de concepções, de currículo, de avaliação, e não a adoção simplesmente de uma apostila, né, que orienta toda a investigação. As crianças têm que ser livres. Cultivar o senso da liberdade para elas construírem a sua própria liberdade. Porque a escola é um lugar de construção da liberdade e da democracia. Muito além do conhecimento. A escola, dizia um grande amigo da criança, Janusz Korczak, no livro Como Amar uma Criança, nessa escola dos meus sonhos, a criança tem direito de expressar-se sobre tudo o que lhe diz a respeito. Ela tem direito. Tem direito. Então não podemos manipular o corpo e a mente dessa criança. E é assim que funciona o nosso cérebro, né? Ele funciona de dentro para fora. Então, nós temos que estimular esse cérebro da criança. Ele é autopoético, como dizia Maturana. Temos que estimulá-lo para que a pesquisa seja feita pela criança, né? Pelo jovem, pelo adulto. E valorizar não só o acerto. Nós estamos fascinados de dizer, dar 10 para quem acerta todas as questões. Por que não dar 10 para quem errou todas as questões? O erro na ciência faz parte da própria história. Não devemos reprimir, repreender quem errou. Nós devemos premiar, no sentido de que premiar é premiar com uma atenção mais forte para aqueles que têm mais dificuldades. Parece que a nossa escola autoritária não entendeu isso. Que o ensino-aprendizagem é fundamental. Daqueles que estão com mais dificuldades de aprender. Vamos premiá-los, invertendo a prioridade. Não valorizando só aqueles que acertam tudo, mas aqueles que erram tudo. Porque o erro faz parte do processo de acerto, de construção da ciência, né? Por isso é que, para mim, quando Paulo Freire fala que a escuta é um dos saberes necessários à prática educativa, para mim, não é uma atitude ética só, escutar a criança. É uma necessidade epistemológica, é uma categoria epistemológica fundamental, que se eu não ouço a criança e não respondo, nem que seja com um olhar, aquilo que ela está construindo como conhecimento, ela não vai se sentir segura para prosseguir. Ela não quer que eu diga se está certo ou está errado. Ela quer um olhar de reconhecimento que houve um esforço para a pesquisa, mesmo que ela tenha errado o caminho. E ela vai encontrar, se ela for estimulada, a solução, o caminho certo da construção do conhecimento elaborado. Mas ela precisa do olhar, do gesto, da presença física completa na sua integridade, não numa presença puramente corporal, do educador, da educadora. É assim que somos educadores e educadoras, e exercemos nossa profissão, que é a mais importante da humanidade, que é a docência. A docência mais discência. Então, saber escutar é fundamental, é uma pré-condição para toda a aprendizagem. Ela promove a autonomia da criança, ela promove a atitude de escuta, né? É uma atitude científica, metodológica. Né? Não sabe ensinar e aprender quem não sabe escutar. Eu dou muito valor, e acho que foi pouco estudado esse conceito, que foi a grande desafio que Paulo Freire deixou poucos dias antes de morrer no seu livro Pedagogia da Autonomia, quando cunhou o neologismo dodecência. Dodicência. Docência mais discência. Era um conceito que, se formos analisar toda a obra de Paulo Freire, ele está presente desde os primeiros escritos da década de 40.
Quando ele falava, relatava nas reuniões, fazia relatos das reuniões com os pais sobre a educação de seus filhos na escola primária lá do Recife. Está presente em toda a sua obra, no fundo, sintetiza essa palavra, uma pedagogia nova, a pedagogia da docência, como pedagogia transformadora. É um conceito que rompe com a tradição da relação mando-subordinação da Magister Dixit, da escola clássica, da educação clássica, né? Para estabelecer uma relação dialógica entre iguais e diferentes. Né? Por isso que não deve pensar na aprendizagem a relação apenas com o aluno. Né? A aprendizagem tem que ser uma relação que não depende só do professor nem só do aluno, mas depende de um elo, de uma conectividade radical entre alunos e professores. Essa categoria da docência nos indica a necessidade de reinventar nossas própria formação inicial e continuada, como docentes. Toda a nossa formação em geral, todos os nossos parâmetros curriculares da formação do educador estão centrados na figura do professor. As teorias são muito preocupadas com o que o professor deve saber para ensinar. E não se pergunta como o professor deve ser para ensinar. Então isso é uma revolução na questão dos ciclos de formação do professor, da professora. Então o convite é para reinventar a formação do educador e a própria educação, como uma concepção emancipadora, transformadora. Né? Então o convite é para reinventar a educação. E quem vai reinventar a educação? Os técnicos, os pesquisadores? Não. Quem vai reinventar a educação é o próprio sujeito da educação, o aluno, o professor. É sempre um sujeito que aprende. Não é um coletivo. Mas ele não aprende fora do coletivo. Aprende sempre um sujeito. Mas o coletivo, sobretudo o coletivo mais próximo, que é essa relação da escola com a comunidade escolar interna, com os professores, trabalhando de forma interdisciplinar, intertransdisciplinar, intertranscultural, que esse é o segredo, inclusive de nos dar tranquilidade. Fechado na minha disciplina, na minha sala, eu posso ficar angustiado para não resolver os problemas. A saída é se comunicar. Olha, como é que você está resolvendo isso? Por isso essas reuniões de docentes são fantásticas, são necessárias, são imprescindíveis para uma convivência democrática na escola e para a construção dessa escola dos nossos sonhos que estamos aqui discutindo hoje. Me chamou muita atenção, nesse sentido, dois documentos lançados recentemente, há alguns anos, pela Unesco, de 2014. Diretrizes de políticas da Unesco para a aprendizagem móvel. Responde àquela questão do celular, da aprendizagem à distância, né? Quer dizer, do uso dos celulares. Isso, com muitas experiências exitosas apresentadas para justificar essas diretrizes da Unesco para a aprendizagem móvel à distância. E acho que hoje é uma ferramenta indispensável, não só para o ensino superior, para criar grupos de trabalho, para se comunicar, mandar textos, teses, etc., mas com as crianças, com os pais. É um potencial imenso de relações humanas, sociais, que podemos, através de um simples celular, que a qualquer hora, a qualquer momento, chega na mão do professor, do aluno, dos pais. Porque tem mais celulares no mundo hoje do que habitantes no planeta. Então, ainda estamos engatinhando. Já há pesquisas, não é, sobre o uso do celular na escola. É só pesquisar na internet, existem muitos livros já sobre isso, com experiências muito concretas, né, que nos inspiram
a usar o celular, e as diretrizes da Unesco são científicas, baseadas em estudos, achei muito bom, procure na internet, baixem, é de graça, Diretrizes de Políticas da Unesco para a Aprendizagem Móvel. Um outro documento, saiu depois, no ano seguinte, em 2015, Educação para a Cidadania Global, a abordagem da Unesco. Com esse subtítulo, ela chama a atenção que é a abordagem da Unesco, porque existem outras abordagens, evidentemente, mas a Unesco coloca esse termo educação global. É claro que terrestre, palavra terrestre, né? Cidadania terrestre, como usa a expressão Edgar Morin no livro Terra Pátria, Terra Patrie, é como se fosse também a educação, né? A educação, a cidadania planetária ou global, né? Eu uso a expressão, usei muito durante 2 décadas, 3 décadas, né? Desde os trabalhos do Francisco Gutierrez, Ecopedagogia e Cidadania Planetária, a ideia de educar para a cidadania planetária. Mas o global entrou com a sua especificidade. Então hoje eu uso educar para a cidadania global e planetária, distinguindo que o global se refere, sobretudo, à interdependência entre os povos, aos direitos dos povos, etc. E o planetário se refere ao vínculo profundo que temos com o nosso planeta. Essa ancestralidade de onde viemos, que nós viemos do planeta e retornaremos a ele, somos parte dele também, e dividimos esse planeta com todas as comunidades de vida que nela estão, e o próprio planeta, que nós podemos até destruir o planeta por esse modo de destruição e não de produção que nós construímos nesses últimos anos. A Mãe Terra vai permanecer, a Pachamama vai permanecer. Nós que podemos desaparecer se não tomarmos muita atenção daqui para frente. Mas educar para a cidadania global e planetária, me parece, é um caminho muito importante hoje. Então, quando se fala lá, a Constituição fala de cidadania, em 88, fala de cidadania, no sentido amplo. Hoje, a cidadania, nessa globalização que nós estamos, é uma cidadania global. Nós estamos conectados ao planeta, nós vimos ao vivo a importância da sedução da TV e da internet. Ao vivo, nós podemos assistir a tantas coisas que acontecem no mundo, né? Mas devemos, então, como dizia o Leonardo Boff, num livro que eu recomendo, Saber Cuidar, né? Pensar também numa cidadania planetária, no planeta, nessa compreensão de respeitar e valorizar o planeta nos quais nós vivemos, de senti-lo nas nossas mãos e cuidá-lo com muito carinho, saber cuidar, como dizia Leonardo Boff. Por quê? Porque nos últimos séculos, nós vivemos nessa era do antropoceno, nós poderíamos chamar, né, em que o ser humano, pelo seu modo de produção e reprodução da existência, foi incorporando tecnologias, máquinas que estão destruindo o planeta. Né? Então ela tem pegadas muito fortes das suas máquinas, das suas mãos, dos seus pés, né? Nessa civilização planetária que estamos produzindo hoje. E essas marcas podem levar, sim, à extinção do ser humano. Não é uma coisa assim catastrófica, assim como se fosse, não. É previsível isso se nós não mudarmos o nosso estilo de vida também, de como produzimos e reproduzimos nossa existência aqui no planeta, para um estilo menos insustentável, mais sustentável. A palavra sustentabilidade, a categoria sustentabilidade, deve ser uma categoria fundamental para discutir o projeto de educação do futuro daqui para frente, e hoje também. O que é então sustentabilidade? Essa palavra, essa categoria é fundamental para a definição da educação do futuro, para repensar os nossos sistemas educacionais, mas às vezes é mal entendida. Sustentabilidade é
o bem viver consigo mesmo, com os outros e com a natureza. Isso é sustentável, quando a gente consegue conquistar um bem viver, que não é só com a sociedade, com o meio ambiente, mas é também, sobretudo, consigo mesmo. Para entender esse conceito, acho que é bom saber o que não é sustentável. Então, não é sustentável a dominação, a ganância, dominação econômica, política, a exploração. Não é sustentável a guerra, não é sustentável o analfabetismo, a violência, o ódio, né? A miséria. Então agora é fácil definir o que é sustentável, se opondo a tudo o que é insustentável na nossa sociedade. Vejam, por exemplo, o que não acho sustentável é a cultura da guerra na nossa sociedade, que é infiltrada, né, nesses jogos de guerra que as crianças têm acesso. Quanto mais você mata, mais pontos você ganha, mais bônus você ganha. Já acostuma a criança a ter um comportamento belicoso diante da sociedade. Isso é extremamente prejudicial, como várias pesquisas norte-americanas já demonstraram, que influencia profundamente a cultura escolar, inclusive. Nós temos que tomar muito cuidado com isso e discutir com os nossos filhos, nossos netos, essa cultura da guerra que foi incutida na nossa sociedade, nós, opondo a ela uma cultura da paz, né? Uma cultura da convivência. Na escola dos nossos sonhos não há lugar para o ódio e a intolerância. Acho que ela tem que criar laços de solidariedade, muito ao contrário do que criar o inimigo, o outro como inimigo, entrando na lógica do inimigo tão comum hoje. Nós devemos cultivar na escola o cuidado com as relações conosco mesmo, com o outro como eu mesmo, com as coisas, como dizia Rousseau. E as palavras que nós devemos colocar em todas as paredes das escolas é cuidado, né? Humildade, ternura. São palavras que levam a diálogo, que levam a um entendimento outro, que não o da guerra, mas do amor, dentro da nossa sociedade. Então, eu acho que a palavra final, eu quero encerrar por aqui, nessa escola dos meus sonhos, para chamar atenção exatamente para essa questão, porque o nosso sonho na escola não é só a escola. Nosso sonho é maior, de deixar esse mundo um pouco melhor do que o encontramos. E incitar as pessoas realmente a melhorarem o local onde estão vivendo, as relações. Sobretudo num momento tão conflituoso como vivemos hoje, não só na escola, na sociedade, no mundo, entre as nações, né? A escola não é só o que define o legislador como um espaço de construção do conhecimento, da aprendizagem, ficando o resto do lado de fora. É um lugar onde se decide o futuro de uma geração. A escola é um lugar onde um outro país, um outro mundo pode estar sendo gestado. Obrigado. Como é a escola dos teus sonhos? O que é a escola dos meus sonhos? Que sonhos de escola já sonhamos nestes anos? Quantos sonhos já abandonamos? Quero sonhar e ter o pé no chão. Quero o futuro no presente da educação. Quero a escola cidadã e planetária,
que é libertadora e que nunca é bancária.